Bom dia a todos. O Gleice já deve estar entrando aqui. E... Só aguardando a entrada da Gleice aqui para começarmos a nossa live. Em tempos de comunicação, mais do que nunca, falarmos sobre comunicação é importantíssimo, né? Nunca antes na história da humanidade tivemos um momento no qual a comunicação fosse um elemento tão importante como nós estamos tendo agora. Só um minutinho. Estou tentando chamar a Gleice aqui. Parece que aconteceu algum problema aqui que a Gleice não está conseguindo. Eu vou encerrar. Deixa eu ver se eu consigo chamar ela novamente. Então, se você pensar no modelo de comunicação, o imperador romano... Ei, bom dia. Oi, olá, ela Tudo entrou. bom? Bom Tudo dia. jóia? Tudo ótimo, e com você? Comecei aqui, Tudo bem, graças a Deus. tava tentando te chamar aqui, e aí eu estava comentando alguma coisa, né? Que a época que nós estamos vivendo é única na história da humanidade. Se você pensar que um menino hoje, de 12 anos de idade, ele tem mais informação que o imperador romano tinha há 2000 anos atrás, é uma coisa inenarrável. É único isso na história que nós estamos vivendo, entendeu? Isso aqui que nós estamos fazendo, né? Passando conteúdo e informação, né? Num momento como esse, é importantíssimo. Né? Onde que nós teríamos? Antes eram aquelas mídias tradicionais que nós tínhamos, né? Ou televisão, ou rádio. E se você não se engajasse ali naquele modelo, você não conseguia passar a comunicação para a pessoa, né? Mas vamos lá. Gleice é fonoaudióloga lá conosco no Simp, excelente profissional. Eu sou suspeito para falar porque, sabe, gosto demais do trabalho dela, respeito demais. Ela me ensinou muito sobre fonoaudiologia. Eu vi que o meu conhecimento era muito limitado em relação a isso. E ela vai explanar bastante sobre essa questão da fonoaudiologia e também da psicologia, né, Gleice? Que a gente pode Sim, estar realmente passando para as pessoas. agradeço também muito a oportunidade de integrar a equipe da Simp. Estou muito Prazer feliz é de trabalhar nosso. com vocês e a gente vai crescendo junto aí com a Simp, né? Sempre. Nós estamos aí para isso. Isso. Maravilha. Pô, aquele que a gente estava falando aquele outro dia sobre a comunicação e os elementos de comunicação, você lembra daquela conversa? Eu queria passar para as Sim. pessoas, eu achei aquilo tão interessante para passar para as pessoas, sabe? Olha, como que as pessoas se comunicam, aspectos da comunicação. Muitas vezes as pessoas, quando elas estão assim, ansiosas, angustiadas, ou num estado mental que elas se colocam daquela maneira, elas travam. E elas não conseguem expressar realmente aquilo que elas querem dizer. Né? Então, se você for pensar que angústia, ansiedade, porque você faz com que um efeito mental reproduza no seu corpo e, logicamente, na sua fala. Na PNL, nós temos muito isso. O que acontece? A pessoa, ou ela vê o mundo de imagem, ou ela é auditiva, ou ela é sinestésica. Em geral, tá? O que acontece? As pessoas, elas são... O homem, por exemplo, ele é mais de imagem sinestésico e a mulher é auditiva sinestésica. Então, se eu falo para a pessoa que é de imagem assim, olha, você viu, você consegue ver o que eu te falei? Parece até estranho isso, a gente falar isso, né? Mas Você faz sentido consegue, para algumas pessoas, para né? quem é de imagem, né? Aí a pessoa Sim. consegue entender. Ou então para quem é sinestésico, você sente isso que eu ouvi? Você sente isso que eu te falei? A pessoa eu Uhum. sinto. Isso. E aí É, tem toda essa e analogia. isso. E a comunicação, ela faz parte da nossa vida o tempo todo, né? Como nós vivemos em sociedade,
nós estamos o tempo todo nos comunicando de alguma forma, para estabelecer Sim. as nossas relações com os nossos amigos, com os nossos familiares, no nosso ambiente de trabalho. A comunicação é essencial. E aí, muitas vezes, dependendo da forma como eu me comunico, eu gero também sensações diferentes nas pessoas. Eu posso criar uma sintonia através da minha comunicação, uma conexão com o meu ouvinte, ou até mesmo criar uma repulsa, um certo distanciamento a partir da minha comunicação. E se comunicar bem é essencial, mas não é natural para todas as pessoas. Muitas pessoas têm muitas dificuldades para se comunicar, sem falar, desconsiderando as questões de alterações de fala, de disfluências. Mesmo as pessoas que têm uma condição fonética, fonológica perfeita, elas podem ter dificuldades para expressar a mensagem que elas querem em determinado momento, né? É. Olha que bacana isso que você trouxe. É muito legal isso que você trouxe. Por quê? Atualmente, né, com esse negócio da pandemia, acaba que a gente tem uma questão de perceber que é perdida na sessão online. Porque 80% da nossa comunicação é não verbal. Tá vendo que aqui eu sou de imagem, né? Então eu falo gesticulando. Por quê? Por que que eu Sim. falo gesticulando? E muitos também. Porque a imagem entra muito rápido no córtex cerebral e até passar pelo neocórtex e transformar, né, em palavras. E é tão rápido isso que eu tento fazer através das mãos. E você tem que ficar controlando isso. É. Né? Então, quando a pessoa chega para um processo psicoterápico, o que acontece nessas situações? Eu perco parte disso numa sessão online. Dá Sim. para perceber alguma coisa, mas não é igual uma sessão presencial. Não. Entende? Você vê aquela postura, por exemplo, que aí são estados no qual a pessoa se coloca, né? Em algumas abordagens, você coloca como a pessoa, são crenças, o que está instaurado, ou o que foi instalado, ou como a pessoa própria se vê daquela maneira. Então, você vê uma pessoa que está em depressão, ela está, né, para baixo, você vê os ombros caídos, né? Você percebe ali também a cadência que a pessoa está falando, né? Uma pessoa que está com a cadência muito fraca, ela não está necessariamente conseguindo passar, Uhum. né, a informação que ela poderia estar passando de uma melhor maneira. E aí É, trava. a linguagem corporal, né? Que a Linguagem gente corporal. conversou. O corpo fala também, né? São os aspectos não verbais da nossa comunicação. Então, você às vezes consegue identificar o estado emocional, psicológico da pessoa através do corpo, né? Ele nem precisa abrir a boca, você já consegue identificar algumas questões. E a questão dos gestos, eles são importantíssimos para a nossa comunicação. Para qualquer um, independente se ele é sinestésico, auditivo, né, visual, os gestos, eles integram a nossa comunicação. E eles podem tanto colaborar de forma positiva para a mensagem que você quer transmitir, quanto atrapalhar. Se você está numa situação em que você tem que expor, fazer uma palestra, dar uma aula e começa a usar gestos excessivamente, muito amplos, você vai distrair a atenção do seu ouvinte e vai perder o alcance do objetivo da sua comunicação. Quando a gente está no online, qual que é a principal questão da nossa linguagem corporal que é notada? As expressões faciais. Então, talvez o que você perde ali nos gestos, é importante que você tente compensar com Observar. as expressões faciais. Sim. Né? E diz muito, né? É incrível isso. Muito, Né? muito. A E tem que pessoa. ser compatível, né, com o que você quer dizer. Você não pode transmitir uma mensagem alegre com uma cara fechada.
emburrada. Fica até Porque meio a estranho, pessoa né? Já pensou? é, Olha, eu tô perde a super feliz. credibilidade. Não, É, não tem, isso. não tem engajamento. Mas, Porque ela tem uma simetria também, né? Alguns gestos, por exemplo, eles são signos e são sinais também que as pessoas dão, né? De repente. Eu mergulho, eu faço mergulho. Então, se eu fizer isso aqui agora, eu estou dando tinino para você, né? Legal, bacana, né? Like, hoje, né, tem o joinha no WhatsApp. Se eu fizer isso no mergulho, é porque eu estou em perigo e eu preciso de subir. Olha para você ver a diferença. Então, em determinados nichos, existe. Se eu fizer assim, quando eu estou mergulhando, é ok. Não é mandando ninguém para lugar nenhum, não. Então, eu estou com o mergulhador, nós dois estamos lá embaixo. Então, não tem como você falar, mas os gestos falam, que é o que a gente está isso. trazendo aqui, né? Então, eu faço isso, ok, tá tudo bem comigo. Eu faço isso, eu tenho que subir, eu não tô legal. E aí outra pessoa pode vir me ajudar, entende? Então, Isso. cada cultura tem um significante, tem um significado também em determinados, né, gestos. A linguagem de Libras também diz muito isso. A pessoa, né, mesmo com a linguagem de Libras, ela tenta usar o corpo dela para poder conseguir passar mais de informação. Porque não ela vai só E tentar assim. expressões. E Na expressões, Libras, né? muito expressão. Né? Muita Não expressão. adianta você fazer na Libras, dependendo da expressão, o mesmo sinal, dependendo da expressão que você fizer, você está dizendo coisas diferentes. Então, e dependendo da situação, igual você está falando, um gesto pode ser adequado. Para outra situação, ele pode ser totalmente inadequado. Então, o que a gente precisa sempre estar atento a qual que é a situação comunicativa, qual que é o meu objetivo e qual que é o meu público, para adequar toda essa linguagem e conseguir uma competência comunicativa, conseguir se comunicar de forma adequada. Bacana. Olha, isso que você trouxe é fenomenal. Isso eu aprendi, eu comecei a dançar forró já tem alguns anos. E tinha um professor que era assim, era destaque na escola, né? E eu trabalho, né, muitos sabem aqui, com palestra, workshop. E eu aprendi uma coisa com esse cara e ele nem sabe. Olha, ele não está dando nem aula aqui no Brasil hoje, dá aula em Londres, pra você ver. E aí eu perguntei ele, porque ele era muito acima de nós. Nós estávamos ali aprendendo a dançar e tal, e eu argumentei com ele. Olha, você já dançou com alguém assim que não encaixa? Que é difícil de se dançar com a pessoa, mas com a outra é mais fácil? Eu falei, mas direto. Eu falei, nossa, se o cara que é tão acima de mim tem essa dificuldade, eu, né, tô normal nessa. Aí eu perguntei para ele, como é que você faz então? Aí ele me disse uma coisa que é assim predominante que eu uso nos meus cursos e eu vou trazer isso que você acabou de dizer. Olha, eu não tenho que esperar a pessoa chegar no meu nível. Eu tenho que descer no dela para ser compreendido. Entendeu essa analogia? Então, quando eu vou dar uma palestra, eu vou dar um curso, um workshop, para qual público que eu vou falar? Entende? Para quem que eu vou passar essa comunicação? Ah, as pessoas têm um nível educacional, ensino médio. A grande maioria tem graduação. A grande maioria tem graduação e pós-graduação. Eu sei qual linguagem eu vou ter que adequar para Isso. poder passar a Uhum. mensagem. Entende? Isso. E Uhum. isso faz muita diferença para Muita conseguir, diferença. né? Muita diferença. Voltando nessa das redes sociais hoje, informar as pessoas, né? Isso você filtrando, claro. Tem muita coisa boa para poder se passar em relação a isso. Olha essa live, por exemplo, aqui. Muitos não sabiam. Eu não sabia muita coisa em relação da fonoaudiologia, igual você me trouxe, entende? Quando você fala, quando você trouxe aquele exemplo da língua, quando você fala, você vai sentir mais no fundo da garganta, ou vai sentir na ponta Isso. da língua, entende? Isso. É um treino que você tem que fazer. E É. os vícios de linguagem, né? Quando você está assim,
né? É Sim. perceber o que você está fazendo para não travar a comunicação com as outras pessoas. Porque aí você vai tendo, um reset que você tem. Como é que foi a expressão que você falou comigo, que a pessoa tem quando ela faz isso? É, naquela conversa a gente estava falando sobre fluência de fala, né? E Fluência de aí eu fala. falando isso. Todos nós temos momentos de disfluência na nossa fala, isso é comum. Usar essas interjeições, o né, aí, é comum. O que a gente deve evitar é o exagero, porque quando a gente exagera muito nessas expressões, a gente precisa de um tempo muito prolongado para transmitir uma mensagem, vai havendo quebras no nosso discurso e a gente vai perdendo a atenção do nosso ouvinte. Então, eu nunca vou usar? Não, a gente pode usar, mas desde que não seja excessivo, né? Então, aí uma coisa muito importante assim que eu observo é que as deficiências comunicativas, elas começam a ficar mais evidentes, a chamar mais atenção no âmbito profissional. Às vezes a pessoa ela tem uma deficiência comunicativa, uma dificuldade em transmitir a sua mensagem na forma como falar as coisas, e aí ela sempre tem desavenças com os familiares ou com os amigos, é mal compreendido pelos amigos, mas isso passa, isso vai passando. Só que quando ela entra no mercado de trabalho, ela começa a ter uma dificuldade em relação a isso. Porque às vezes ela precisa falar para uma equipe, defender uma ideia, vender um produto, e aí ela não consegue isso. E às vezes até nem entende por quê. Não entende por que não consegue crescer profissionalmente, se desenvolver no trabalho. E muitas vezes a questão é a sua comunicação. Se a gente for pensar assim, numa situação de uma empresa, dois funcionários com o mesmo cargo, a mesma competência técnica, mas um se comunica muito bem e o outro se comunica mal. Qual que você acha que vai crescer O nessa que, empresa? o que sabe passar a comunicação. O Com que sabe certeza. E eu passar. te digo mais. Se um desses funcionários tem uma capacidade técnica mediana, mas se comunica super bem, ele ainda está à frente daquele que é ótimo tecnicamente, mas se comunica mal. Hoje nas organizações, até na contratação, se é observado além disso, os comportamentos, que aí é realizado por competências comportamentais. Então, na entrevista própria de emprego, da contratação, você já percebe esses comportamentos que também serão um grande diferencial para poder contratar a pessoa. Antigamente, aqui no Brasil, né, 70, 80, até o 90, assim, era só competência técnica. Hoje, contrata-se tal, a pessoa é ótima tecnicamente, mas daqui a pouco manda embora a pessoa por conta dos comportamentos dela. E isso tem relação também com a comunicação. Por que tem muita desavença? E aí eu vou trazer essa analogia da empresa com o casal. Por que muitos casais têm desavenças? Porque eles não têm um nível de comunicação que consigam se entender. E isso não estou dizendo só a nível de fala. É nível de expressões entre os dois. Fica de mal, por exemplo, e aí fica sem falar. E aí a pessoa tem que tentar adivinhar o que está acontecendo ali. E os dois não chegaram e se juntaram para conversar em relação a isso. Entende? Então, o nível relacional, né, tem relação direto com o nível de comunicação que aquelas duas Comunicação. pessoas estão antenadas. Isso faz muita diferença. Porque se você consegue falar realmente e ser compreendido é outra coisa totalmente diferente. Você falar alguma coisa e ser compreendido são duas coisas diferentes. Né? Então, se você consegue passar a sua mensagem claramente e consegue fazer com que a outra pessoa compreenda, já é um grande avanço para, né, isso no caso do casal. E na empresa da mesma maneira. Por que alguns setores na empresa estão bons e os outros não?
alguns se destacam e outros não. Entende? É isso que você acabou de falar. Essa questão que você disse da pessoa passar a mensagem e ser compreendida. A pessoa que consegue fazer isso, ela é um bom comunicador. Porque a gente conversa com pessoas diferentes o tempo todo. Então, a gente precisa sempre estar analisando a reação do nosso ouvinte, do nosso interlocutor, para identificar se ele está conseguindo realmente me entender. Se ele não consegue me entender, eu preciso rever a forma como eu estou falando com ele. Eu posso tentar fazer de uma forma diferente, né? E isso é que vai melhorando as nossas habilidades comunicativas. Lembra Você do estava exemplo do falando... professor? Que aí você tem que, em vez de eu esperar que a pessoa chegue na que eu estou, aí o que acontece? Eu preciso descer para perceber o que a pessoa utiliza para conseguir se comunicar. Isso. E tem uma questão muito importante aí, que é o vocabulário, né? Que é um dos aspectos, Muito. um dos Demais. aspectos Nossa. verbais da nossa fala. Tem, você falando sobre as empresas hoje que já analisam o comportamento, mas as pequenas empresas, os pequenos comércios, eles contratam o funcionário e aí qual que é a preocupação deles? É de treinar o funcionário em relação às rotinas ali do trabalho, que é como que armazena o produto, qual que é o valor, como que ele vai vender, como que ele vai cobrar, mas não se preocupa em treinar a comunicação desse funcionário. Às vezes, quem está ali como atendente é o próprio dono da empresa, mas ele não se preocupa em como ele vai se comunicar com o seu cliente. Então, eu vou contar até uma situação que eu vivi recentemente, que Bacana. exemplifica bem isso. Eu entrei num determinado comércio para procurar um produto. E aí, tinha uma atendente na porta e eu já perguntei para ela, você tem tal produto? Ela respondeu para mim assim, a gente não vende isso aqui nem. 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 Faz nem. Né? Aí eu fiquei olhando assim, o que eu faço, né? Falei, não vou fazer nada não. Fui embora, saí, não entrei na loja. Então, depois fiquei refletindo sobre isso e pensando assim, aquela forma de se comunicar da atendente me espantou. Eu poderia ter entrado na loja, procurado um outro produto que substituísse o que eu queria comprar. Então, eu era uma cliente em potencial que ela espantou. E aí, um funcionário que se comunica mal dentro de uma empresa, ele pode ir afundando essa empresa aos poucos, porque ele Mas é espanta um cliente muito. hoje, Nossa, mas espanta isso um cliente to... hoje, espanta outro amanhã, né? você tem total razão. Quando você liga para uma empresa, por exemplo, em vez de ligar, a pessoa responder, por exemplo, liga lá na clínica. Clínica de psicologia, bom dia, o que posso te ajudar? Olha como que você recebeu a pessoa. Oi, Nossa, entendeu? E isso, assim, consultório de médico, de dentista, de psicólogo, acontece demais. Quem tem secretária e não treina comunicação. Isso eu já peguei demais. Você já liga, por exemplo, oi, alô? Oi, alô? Você está ligando nossa, para um lugar. Identifica para onde que você está. Isso já diz como que vai ser seu atendimento. Ali já te dá aí um conceito ou um preconceito. Pô, já atende assim, oi, olá? Já te dá apoio assim que vai atender? E aí já é. cria aquilo ali. Isso vira um Cria uma signo, imagem. que é o sinal. Né? Sim. Opa, peraí, já, logo que eu estou atendendo, já está dessa maneira, igual você vai em determinado local e te tratam bem. E te tratam bem por quê? Porque isso, mais do que nunca, é mais do que obrigação hoje. Se você não faz isso, você já está fora do mercado. Entende? Então, As pessoas querem essas ser bem atendidas, né? bem atendidas. E isso tem a relação também de que o que é ser bem atendido? Bom, para determinadas pessoas, para uma pessoa pode ser um oi, bom dia.
Um simples oi, bom dia, que eu posso te ajudar? Você já está sendo bem atendido. Mas Eu preciso te ajudar um bom alguma dia coisa aqui? simpático, né? Um bom dia Simpático. simpático. Então assim, são situações da comunicação que fazem toda a diferença para quem está emitindo e para quem está recebendo. Imagina uma pessoa de vendas que depende daquilo ali que está vendendo, tratar mal um cliente. Não vai voltar, igual aconteceu com você. Perde o cliente. Cliente que você Não. perde não volta. E Esse fala cliente que você... mal, né? E, nossa, e aí tem pesquisa. Para cada pessoa que está satisfeita, você vai falar para mais uma ou duas. Quando você está insatisfeito, você vai espalhar para mais de 10. Não vai Isso. naquele lugar, não. Não vai. Então, é um treinamento que tem que acontecer. Sim. E aí as pessoas não se preocupam com isso, né? Então a gente já está deixando aqui uma sementinha para os pequenos, mesmo que seu comércio seja pequeno, que seja você que faça o atendimento, se preocupe com a forma como você vai falar com o seu cliente, atender o seu cliente, né? Da mesma forma, eu tenho relatos de amigas minhas que falam assim, eu gosto de ir naquela loja ali por causa do atendimento. Ela não ressalta, eu gosto de ir porque o produto é legal, porque tem uma boa qualidade. Não, tem vários concorrentes na mesma rua, mas eu vou naquela loja ali porque o Olha o, atendimento lá é excelente. olha o diferencial aí. Olha o Sim, diferencial que faz o crescimento, que é o que a gente está falando hoje. Se você não tem um diferencial e sabe se comunicar, inevitavelmente você está fora do mercado. sim. Não adianta você tentar ficar fazendo as mesmas coisas, tentando os mesmos resultados. Quem não se adequar à era da comunicação está fora do mercado. A empresa que hoje não está nas redes sociais, não está divulgando seu trabalho nas redes sociais, está fora do mercado. Tem um que fala, um livro é Marketing 4.0, eu não sei o que, para o digital. Eu ainda não li esse livro todo, comecei a ler. Mas é assim, é chocante o que está acontecendo no nível de comunicação hoje, sabe? A informação boa, ela está aí. Antes, por exemplo, você tinha que ir numa biblioteca para poder estudar, para poder conseguir um artigo, era uma dificuldade. Hoje tem tudo na internet, entende? A comunicação, passar a boa, né? Porque tem a má, que é aquela que desinforma, que tem muitos consumindo. Aí vira Uhum. lixo mental. E essa é nefasta. Quanto mais lixo mental a pessoa estiver consumindo, mais lixo ela está colocando para dentro dela. Agora, e se É. você estiver consumindo coisas boas, vendo conteúdos motivacionais, de repente audiolivros, entende? Sim. Esquece televisão. Para que eu vou ficar vendo televisão todo dia? Tem muitas outras coisas para poder aprender. E o processo de aprendizado é esse que você vai fazendo. Que é interessante você vendo, porque se você estacionar hoje onde você está e no local que você está acabado no mercado. Né? Então, Hoje a gente você pode falar isso. tem essa exigência, né, dessa comunicação remota, desse online. E aí muitas pessoas não tinham esse hábito, não estavam preparadas para isso, e aí começam a fazer isso sem nenhum preparo. Tudo bem, ninguém começa a fazer o que não fazia antes de forma perfeita. Mas o importante é que a pessoa comece a se preocupar em melhorar a forma como ela se comunica remotamente também. Em Sim. pensar em um lugar apropriado, pensar no momento adequado para fazer essa comunicação. E aí a gente está falando só da oral, né? Que a gente faz aqui através de um vídeo. Mas existe também a comunicação escrita. Então, o que a gente vê de escritas absurdas aí, com essa questão de stories, né, do Instagram, as pessoas começam a querer divulgar o seu produto e começam a escrever com erros ortográficos absurdos, né, que às vezes até traz um outro significado para a palavra. E
aí precisa também começar, quem está entrando nesse mundo, está se aventurando às vezes, né, porque não gosta, mas está sentindo a necessidade de fazer isso, tudo bem, comece. Comece da forma como você, com a estrutura que você tem, da forma como você tem possibilidade de fazer. Mas se preocupe em aprimorar isso, em melhorar. Já que eu vou ter que usar esse meio agora para me comunicar, vamos procurar informação, vamos estudar, vamos se aprimorar para fazer da melhor forma possível, né? Ótimo. E a pessoa se mobilizar, né? A pessoa se mobilizar, mas buscar meios necessários, né, para conseguir passar essa informação, essa mensagem de uma forma melhor. Tem também essa questão que você, igual esses emojis que estão no WhatsApp, que as pessoas se comunicam, isso virou comunicação. De repente, se você manda um errado, e eu não sei qual o significado de todos, tá? E é complicado ainda. Eu estou aprendendo ainda esse significado. Outro dia eu mandei para uma pessoa um desses emojis. Mas por que você me falou isso? Não, eu te falei isso. Não, esse emoji não significa isso. Ah, tá. Eu não sabia. E olha só para você ver como é que tá, porque a linguagem ela é dinâmica, ela vai realmente se transformando. Dizia outras coisas, e tem um manual agora, fizeram um manual do que diz cada emoji daquele. Pensa isso, né? E É, significa alguma coisa, por quê? Eu vou economizar palavras. Um emoji de eu, né, dando ok, assim, né, do normal, não quando você está ok debaixo d'água. Você dando ok assim, né, a pessoa, ah, beleza, né? é a Tá linguagem não satisfeita, verbal, né? né? Linguagem não verbal. Então, e é isso, essas expressões estão todos os dias, e as pessoas, assim, precisam se perceber como elas estão emitindo e como elas estão passando essa mensagem, né? Sim. E Agradecer só o aí, pessoal aqui. Gente, obrigado por vocês estarem entrando aqui. Se tiverem alguma que é isso? pergunta para fazer, podem fazer aqui, a gente responde. Alguma questão que vocês tiverem. Compartilhe com quem vocês acham que pode estar, né, precisando de saber sobre comunicação e psicologia, que vai ser bacana. Obrigado pela participação de vocês. Vamos lá, Gleice. E aí, a gente também tem que trazer boa notícia, né? Boas A boa notícias. notícia é que qualquer um de nós pode se tornar um bom comunicador, né? Desde que se esforce para isso, comece a entender o que é comunicar, a entender que comunicação não envolve só as palavras que a gente fala, não envolve só a fala, né? A forma como eu organizo as palavras na frase, o nosso vocabulário. Isso são os aspectos verbais da comunicação, que são importantíssimos, mas existem outros aspectos que a gente pode aprimorar para cada vez mais ter uma competência comunicativa. A questão dos gestos, que a gente já conversou, das expressões faciais, das ênfases nas palavras. Qual palavra que eu devo dar ênfase em tal situação comunicativa? As pausas, quando eu devo fazer pausas no momento da minha fala? Tudo isso a gente pode aprender a fazer, treinar fazer isso e conseguir aí alcançar os objetivos da minha comunicação. Isso depende através da pessoa começar a se perceber dentro de um processo. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa de fazer nessa questão que você disse da comunicação é o autoconhecimento. Por que que eu estou falando, estou dizendo, estou passando e as pessoas não estão compreendendo? Passa tudo. Olha, toda melhora precisa passar primeiro pelo autoconhecimento. Tudo começa com o autoconhecimento. Por quê? Você vai conhecer potencialidades suas, tá? E aquilo que de repente você precisa melhorar. E aí, de repente, dentro das questões que você observou e você faz uma análise dessa que você precisa melhorar, tá a comunicação. E Sim. grande maioria das pessoas está a comunicação, porque não consegue emissor e receptor
receptor tem distorções entre os dois. Como passar mais linear essa informação entre um e o outro? Entende? Então, o que eu preciso de fazer primeiro quanto a isso? Eu preciso de me conhecer. Eu preciso de saber o potencial que eu tenho. Eu estou desenvolvendo realmente esse potencial que eu tenho? Ou eu estou sendo aquela moeda de ouro no fundo do mar? Entende? Porque lá ela não tem valor. Quando você tira aquela moeda de ouro de dentro do mar, aí você sim, você consegue ter valor naquela moeda. Ela vale alguma coisa. E aí por quê? Porque você descobriu. Desenvolver os potenciais. O primeiro potencial que você tem que perceber é o autoconhecimento. Porque a partir disso, é aquela vontade daquele incômodo que começa. O que eu posso melhorar? Olha, não está legal. O que é? Angústia. É que o existencialismo diz. É quando está doendo, é quando você começa a sua transformação. Sim. E aí, a partir dessa transformação, por onde eu posso começar? É a primeira coisa que você tem é o autoconhecimento. E aí é o pontapé inicial para você dar aquela alavancada na vida. Eu preciso me conhecer para poder saber o que eu tenho. E o que eu posso melhorar. O que eu já tenho de bom, eu vou alimentar. E aí flui naturalmente. Né? Aspectos da comunicação são importantíssimos tanto na vida pessoal quanto na vida empresarial. Eles fazem a diferença. Naquilo que tem das empresas, e aí eu vou voltar naquilo que você trouxe, de missão, visão e valores, o que acontece? Bom, o presidente da empresa, ou o CEO da empresa, ele sabe muito bem a missão, a visão e os valores. Então está no nível de comunicação. Aí nós vamos no organograma. Aí a gente desce, os diretores sabem? Sabem. E quem está lá no chão de fábrica, ele sabe qual a missão e visão e valores daquela empresa? Se a pessoa não sabe, ela não está se integrando no grupo. Está faltando comunicação, entende? Por isso que eu trouxe esse exemplo. Então, a comunicação ela tem que chegar no nível da empresa do organograma, nas pessoas que estão na pirâmide, na base da pirâmide. Então, você chega para uma pessoa que está chão de fábrica e pergunta: qual que é a missão aqui dessa empresa? Não tem a menor ideia. Então, mas por que você trabalha aqui então? Ah, porque eu preciso de dinheiro. Aí a missão é dela. Ela está tendo os referenciais dela. Ah, o meu chefe só me fala para fazer isso, eu faço. Não está passando, não está permeando o tecido social, a comunicação não está perpassando até chegar. Porque se você... Aí vem o exemplo legal, olha só que bacana. Porque se você chega e todos nesse, né, vamos imaginar nessa organização, missão, visão e valores, chegam até na base da pirâmide, aí você tem uma equipe trabalhando. Aí realmente você tem uma instituição e não apenas uma organização. Porque as pessoas estão engajadas no processo. E isso faz toda a diferença. E estão entendendo o que estão fazendo ali, né? O propósito, né? Isso, Porque passou isso bem para ela. A comunicação foi tão efetiva ali que passou e entrou nelas, né? Porque eles trabalharam essa comunicação dentro, que é a pessoa lá embaixo, né, que está no chão, na pirâmide, né, que sustenta, né, a organização. Não, aqui nós trabalhamos nessa empresa por determinado elemento. Aqui nós temos uma missão. E sempre que tem a missão de ajudar o outro, você tem isso muito bem contido em você, a empresa cresce. Porque eles são uma equipe. E a gente, trazendo aí para a questão familiar também, uma situação assim, desde a infância, a gente percebe que nada que é simplesmente imposto funciona. Se você chega para o seu filho e fala, não, pronto e acabou, você vai resolver o problema naquele momento. Ele não vai fazer o que você quer que ele faça. Ele vai voltar. Vai começar. Vai fazer de novo. Agora, se você chega e fala, olha, não pode por esse motivo, mas você pode fazer desse jeito, aí a conversa já muda.
Aí a criança, por exemplo, já se sente valorizada, já se sente parte daquele processo ali, entende o porquê do não ou o porquê do sim e colabora com você. Entende que a importância daquilo ali que você está comunicando para ela, né? Então, desde do ambiente familiar quanto no ambiente profissional, a, a imposição, na maioria das vezes, vai resolver um Apenas por si problema de só, né? momento. Apenas por si só. A imposição apenas por si só pode até gerar né, animosidade, Isso. né? Que é a questão que eu falei, é da repulsa, do afastamento, né? Então, aí a gente vai só reforçando a importância disso, de se comunicar bem, né? De Que se até saber preocupar não cobrar, só isso, se preocupar não só com o que você vai falar, mas como você vai falar. O como como vai passar a falar mensagem. faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Toda a Tem um diferença. autor que chama Dale Carnegie. Ele traz uma frase que fala o seguinte: ninguém faz nada que não queira fazer por si mesmo. Se a pessoa fizer apenas por fazer, ela não está integrada. Agora, se você consegue fazer dentro da organização, com que a pessoa entenda por que ela está realmente fazendo, e ela expressa aquilo através do comportamento, não realmente entendo porque me passaram isso e eu estou fazendo isso por conta de um propósito. Aí a pessoa faz. Olha a diferença. A pessoa fazer por animosidade, por uma obrigação, que é aquele do chefe, que hoje nós temos muito do chefe e do líder, né? Tá mudando isso nas organizações. Quem só tem chefe em organização, ela é outra que está fadada a acabar. Agora, o cara que é líder, e existem diversos tipos de lideranças, tá? E dentre elas, ele consegue ter essa relacional, né? E essa relacional entra a comunicação bem passada, faz muita diferença para a pessoa conseguir, né, entre emissor e receptor, não ter aquela margem de erro, né, para que a pessoa entenda. Eu sempre digo que a gente pode falar qualquer coisa para qualquer pessoa, desde que você saiba como falar. Porque muitas vezes a gente conversa com alguém e fala uma coisa, aí vem outra pessoa e fala a mesma coisa de uma forma diferente. Aí você fala assim, mas eu já tinha te falado isso. A pessoa fala assim, mas eu não entendi isso, eu entendi Eu não entendi diferente, isso. É né? isso. Então, é a forma. O conteúdo do que você vai falar é importante, mas a forma como você vai falar tem que ser considerada e tem que ser aprimorada, observada. É saber o nível de linguagem que você vai falar com pessoas. Ótimo, excelente. Isso. Quer colocar mais alguma coisa? Será que o pessoal está com alguma dúvida ainda? É, é isso, né? Eu acho que o importante da gente deixar aqui como mensagem é isso, que a nossa comunicação vai envolver aspectos verbais, vocabulário, organização da frase, dicção, a forma como eu emito as palavras, Dicção, dicção, excelente. e aspectos não verbais, que aí você precisa pensar na forma como você vai se vestir, né? Se está adequado para aquela situação. Que isso também é comunicação. Sim, Isso sim. também é comunicação. Pô, vou para uma entrevista de emprego, entendeu? Sem banho tomado, por exemplo, entendeu? Como que você vai ser recebido? Isso é uma Não. comunicação que você está passando. E isso, quando você entra no ambiente, você ainda nem abriu a boca, as pessoas que estão ali elas já formaram uma imagem sobre você. Então, por exemplo, você vai fazer uma entrevista, um processo seletivo numa empresa que é super formal, que as pessoas trabalham de terno, de roupa social. Você vai chegar lá usando tênis esportivo, calça jeans e camiseta. A pessoa que vai fazer a sua seleção, te analisar ali, ela já vai olhar para você e pensar assim, não estudou a empresa, não sabe qual que é a forma como os Certamente. funcionários se vestem, não vai se adequar. Da mesma forma também, existem empresas
que tem uma outra filosofia, que são mais informais, que as pessoas trabalham de jeans, trabalham de tênis, às vezes até de bermuda. Você Essas vai chegar lá startups para... novas são assim. Elas são Aí bem você vai assim. chegar lá para participar de uma seleção usando terno e gravata? Você está Né? adequado? Você está Não está. totalmente destoando do ambiente Totalmente no qual inadequado. você está. A comunicação que você está passando é diferente da qual aquele grupo no qual que você está inserindo, né, já destoa. Isso. E aí a gente ainda tem que pensar uma questão, ainda dentro dos aspectos não verbais. Os gestos, que a gente já falou, as expressões faciais, voz. Voz, a gente ainda não falou, mas a voz traz muitas informações para a gente, assim, carrega uma mensagem muito grande. Por exemplo, quando você está numa situação em que o seu único veículo de comunicação é a sua voz, telefone, por exemplo. Você liga para uma pessoa, quando ela fala alô, se ela for muito próxima sua, quando ela fala alô, você já sabe se ela está bem, se ela está feliz, se ela está triste, se ela acabou de acordar. Então, a modulação da voz, as ênfases, se a minha voz está muito grave, está muito aguda, tudo isso carrega uma mensagem. Uma Então, quantidade imensa de mensagem. Casal é muito assim, tá? Por eles conviverem, né, estarem vivendo juntos, o que acontece? A mulher tem que ter muito mais isso, dessa percepção. Quando tem uma fala diferente daquela, ué, mas o que aconteceu? Né? Que aí pode ser até o que você falou da entonação da voz. entonação. Né? Você elevou um pouquinho a voz. Peraí, deixa eu ver, chegou uma pergunta. Comunicação cultural também é Sim. algo ótimo, isso. O que acontece? Quando você vai num país, é o que eu falei logo no início, né? Para mergulho, né? Os gestos dizem diferentes. Em outro país também dizem diferente. Tem palavras em Portugal que também é português, a língua, mas que são completamente diferentes os significados que temos aqui para nós, né? A cultura Sim, diz muito disso. nem a gente nem precisa ir tão longe, outro país, outro estado. Outro estado, no próprio Outro Brasil. estado. Sim, A até macaxeira, lembrei. mandioca, macaxeira, aipim. Isso, Três para falar do mesmo tubérculo. A mandioca seria, acho que um tubérculo, né? Porque ela tá, né? sim. Então, a mandioca é uma raiz, não, é uma raiz. Então, aipim, mandioca e macaxeira, no mesmo E país. esse comentário aí que o Sullivan fez, me fez lembrar da situação. Sullivan e Ludmilla são nossos amigos que vieram do Tocantins para morar em Minas. O Sullivan também de São Paulo, né? Mas Ludmilla de Tocantins. E a Ludmilla estudava comigo na faculdade. E aí tinha uma situação que a gente estava sentada próxima, assim, e a gente falou para ela assim, arreda, Ludmilla, arreda. Aí ela ficava olhando assim, meu Deus, o que é arreda? Alguém me explica o que é arreda. Arreda, aqui né? Arreda daqui, vai. Afasta, né? Afasta um pouco a sua cadeira, Bem né? mineiro, total mineiro isso, né? Arreda. Mineiro. Na minha Total cidade, mineiro. por exemplo, a gente fala muito a palavra chocaria. Ninguém em Belo Horizonte entende o significado Eu de não tenho a menor chocaria da minha noção cidade. que seja chocaria. O que é chocaria? Quando a gente fala assim, ih, mas que chocaria, você está dizendo para a pessoa, não, mas que chatice, que aborrecimento. E aí lá a gente usa esse termo, chocaria. E não Bom, faz então eu vou. sentido para quem está aqui. Não, nenhuma. Bom, eu vou falar uma então da minha cidade, tá? Cavaco. O que Não, significa não sei. cavaco? Né? Pois é, Cavaco é um ninguém tem pedaço de noção. pau. Não, cavaco, olha, é de Nova Lima, né? Eu sou de Nova Lima e lá tinha a mineração Nova Lima.
Então, quando você não quer alguma coisa está te incomodando, ou alguém fez uma piada, for cavaco, tipo, sai fora, nem quero. Entendi. Olha, Não, olha entendi. como é bizarro, cara, é bizarro isso. E você falar Nova isso. Lima tem muitos outros, Não, tem né? lá, queca, por exemplo, lá, cada família, Sim. né? Aí eu vou até citar um pouquinho da história, que é até legal isso. Como foram os ingleses que foram lá explorar, né, primeiramente, a questão do ouro, e eles tinham máquinas, né? Tinha o bicame, que era o lugar de passar água, e tinha os peões, que trabalhavam dentro da mina, e tinha o bolo. O bolo inglês é cake. E eles gostaram, porque eles experimentavam, tiveram contato com aquilo, mas pensa isso no século passado. Se hoje muitos brasileiros não sabem inglês, imagine naquela época. Então eles não conseguiam falar cake. O que o negócio virou? Queca. E permaneceu queca para todo mundo lá, mesmo todo mundo sabendo inglês hoje. Ninguém fala cake. E cada família. E aí vem que é Vigotes, que é interessante, que é a questão do macro e micro da cultura. Ali é uma questão da microcultura, né? Porque uma família, tem a sua receita da queca. Sim, e hoje é um símbolo cultural de Nova Lima, né? É A símbolo queca. cultural. Fortíssimo lá. Não, e final do ano Sim, não tem queca? Como assim não vai ter queca? Tem que ter a queca. isso É, aí. cara, a comunicação é uma coisa assim, sabe, é uma das coisas mais lindas que o ser humano tem. A civilização se formou por conta dela. Né? A primeira civilização que se tem de registro são os sumérios. Então, se você for ver como civilização, nós temos aqui 2.000 anos depois de Cristo, né? E aí, 7.000 anos ali os sumérios, 9.000 anos. 9.000 anos a civilização que nós temos como sociedade. Olha, os dinossauros foram 150 milhões de anos que duraram nesse planeta. Nós temos 9.000 anos aqui. Por quê? Sabe? De sociedade com escrita, com linguagem. É muito pouco tempo nesse planeta. E Né? Ainda existe. o viver em sociedade exige comunicação. Não tem como você viver em sociedade e não se comunicar. Tem um axioma na sistêmica que até você não dizer nada, você ficar calado, você está comunicando. Isso, é o que a gente falou da linguagem corporal. Da Minha linguagem corporal. postura, né? A postura, a forma como eu me visto, como que o meu cabelo está arrumado, se eu uso barba, o meu cabelo está arrumado, se eu tenho maquiagem, se eu tenho acessórios. Tudo isso vai formando os símbolos, os sinais, as imagens Os no seu signos, os interlocutor. representantes, sim. Sim. É um fato isso. Como é importante a comunicação. E junto nela, na psicologia, tudo isso que você diz, quando entra, né, para fazer tanto uma análise numa empresa, uma análise organizacional, ou um psicodiagnóstico organizacional, ou um casal para ver o sistema que eles estão, você tem que. Uma das primeiras coisas que a gente já percebe, essas linguagens corporais, que é quando a pessoa já está entrando, você já vê. Até na comunicação do telefone, quando uma pessoa te liga para marcar uma sessão, você já vê qual o estado emocional que a pessoa já está, ou você, né, já por intuição, né, experiência que você tem, você já vê. Porque isso já, na cultura, como a pessoa, né, pontuou aí, já diz sobre o que a pessoa está querendo passar. Né? Isso. Então, se ela já fala com raiva, ou se ela já fala com a voz mais triste, você já vê se ela já está mais depressiva, se já está mais angustiada, se ela já está com mais raiva, entendeu? Qual a potência que Uhum. ela está usando na voz também, né? Isso tudo diz, para mim, já me passa alguma coisa daquilo que está acontecendo. Muito. E acho que a gente tem que encerrar, né? Que nosso tempo vai acabar. É, Já estamos aqui há quase uma hora. É uma perfeito. hora que a gente tem, né? É, Mas aí, se a gente for resumir aqui tudo que a gente. Porque a gente poderia ficar aqui horas, né? Falando sobre comunicação. não, Tem muita assunto que coisa a não ser falta, tratada. nossa. Muita. Mas se a gente fosse definir algumas características que vão
que vão fazer com que o indivíduo se torne um bom comunicador. O que ele precisa pensar? Ele precisa dominar o conteúdo sobre o qual ele vai falar, ter clareza de qual que é o objetivo da comunicação dele. Dependendo da situação, ele pode ter objetivos diferentes. Se preocupar em entender, aprimorar e observar os aspectos verbais e os não verbais da comunicação. E, principalmente, saber analisar seu público, adequar tudo isso, todos esses aspectos, ao público para quem ele vai falar. E esse público ele pode ser de uma pessoa ou de 1000 pessoas. Você precisa se preocupar quando você vai falar com alguém, com a forma como você vai transmitir a sua mensagem. Sim. Eu, como palestrante, primeira coisa que, quando eu vou dar alguma palestra ou algum curso, alguma coisa, qual o público que eu vou falar? Eu procuro, primeira coisa, saber o assunto e como eu vou passar esse assunto para aquelas pessoas. Porque não adianta eu falar num nível de mestrado, né, para a pessoa que, de repente, está na base da pirâmide, que é o chão de fábrica, que não vai entender nada. Importantíssimo isso. Aí você vai ser assertivo na sua comunicação. Aí você vai acertar realmente o alvo. Você vai realmente saber o que você tá buscando de passar. E diminuindo aquela interseção entre emissor e receptor. E aí passa mais linear. Gleice, foi um prazer fazer essa live com você. Espero a gente fazer mais e terem mais assuntos. Eu vou postando aqui no nosso canal da clínica mais perguntas para quais as pessoas, né, queiram saber sobre esses assuntos. E vamos marcar a próxima. Isso. Perfeito? Estamos aqui. Foi bom falar com você nesse sábado, viu? Um abraço e ótimo final de semana. Igualmente, Alessandro. Até mais. Tchau, tchau. Agradeço também a todos aqui que participaram. Participaram com a gente. Né? Agradecer a todos e venham aqui para o nosso canal. Compartilhem com quem você... Vou deixar no IGTV. Compartilhem com quem vocês quiserem esse vídeo. Achar importante essa condição de comunicação, relação com psicologia e tudo mais. E muito obrigado. Obrigada a todo mundo que participou aí. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.